Vitor, obrigado por ter vindo mais uma vez, uma entrevista para o canal do Boi. Vamos começar falando do assunto que é, neste período agora, né, importante em todo o mercado internacional, que é a gripe suína africana, que deve provocar alteração em preços de carnes no mercado mundial, deve também provocar, por consequência, alteração nos preços da soja, né, insumo para produção animal. Como você vê a influência dessa gripe nesse mercado que vai bater lá na soja? Bom, Walter, bom dia, obrigado pelo convite. A gente acredita que a produção de suínos na China ela deve cair de 25% a 35% esse ano em função da peste suína africana. O rebanho pode reduzir até 40%. Isso no mercado de soja por que impacta? Porque a China é o principal importador mundial da soja em grão. No ano passado eles importaram algo em torno de 88 milhões de toneladas de soja em grão. E a gente acredita que esse ano deva cair para algo em torno de 84 milhões de toneladas. Basicamente, ele não cai na mesma intensidade que cai a carne de suínos, porque a China, de certa forma, deve aumentar a sua produção de outras proteínas animais e como a soja, o custo da proteína está mais baixo em comparação a outras culturas, então, de certa forma, não cai na mesma intensidade, mas, óbvio, impacta a demanda do maior importador de soja em grão do mundo. Bom, se nós temos uma redução nessa importação chinesa, mas ela não será tão acentuada, o efeito nos preços não seria tão forte. Por que ainda o Rabobank estima que ficaríamos na faixa de $9 por bushel e não acima disso? Bom, basicamente a gente tem os fundamentos atuando de forma muito forte sobre os preços. Nós temos, além de uma demanda chinesa que está um pouco mais fraca que o ano passado, nós temos também um estoque muito elevado nos Estados Unidos e nós temos aqui na América do Sul, apesar de uma safra brasileira que ela foi abaixo do que a gente esperava, mas ainda assim a segunda maior da história e uma recuperação significativa da Argentina, onde eles basicamente passaram de 35 milhões de toneladas esse ano passado, para 56 milhões de toneladas esse ano. Então, a América do Sul também, que é onde o mercado está de olho nesse momento, ela também colheu uma safra muito grande. Então, fundamentos de toda forma, com uma demanda chinesa mais fraca, uma oferta sul-americana mais alta e estoques elevados nos Estados Unidos são todos fatores de pressão sobre os preços, né? Isso, vamos falar, para este ano, né? A perspectiva você está comentando para este ano. Mais adiante, ocorreria uma recuperação nesse valor da soja? Como o Rabobank analisa olhando mais adiante? Sim. O primeiro ponto que a gente acredita é que, por exemplo, para esse ano, agora nos próximos meses, a gente começa agora o mercado de clima nos Estados Unidos. De toda forma, os Estados Unidos já reduziram a área, até porque com os preços que estão, fica menos rentável o produtor americano expandir a sua área de soja. Então, a gente já vê esse ano os americanos reduzindo a área e, consequentemente, a produção deve ser menor que no ano passado. E agora a gente tem que começar a reavaliar como é que vai ser a safra sul-americana do próximo ano. Lembrando que a China, como ela, no próximo ano, se ela conseguir solucionar o problema da peste suína africana ainda esse ano, para o próximo ano ela vai ter que começar a recompor rebanho e vai ter que importar soja para produzir farelo e alimentar os leitões que estão em fase inicial de desenvolvimento para repor o seu rebanho. Então, já para o ano que vem, a gente já espera que a China, solucionando o problema esse ano, recupere as importações de soja para algo em torno de 90 milhões de toneladas. E isso pode começar a dar um respiro maior para os preços, né? Você esteve e está chegando agora da Argentina, onde passou cerca de 60 dias estudando o que ocorre no mercado argentino. O que você percebeu na Argentina em relação à soja? A produção aumenta acentuadamente? Bom, a Argentina a gente vê que ela tem uma produção que ela é bastante volátil nos últimos anos e até foi uma análise interessante que a gente discutiu com alguns analistas da Argentina, que é, apesar da Argentina ser o terceiro maior produtor mundial de soja, bem abaixo de Brasil e Estados Unidos, ele tem sido um direcionador de preços nos últimos 2 anos. Então, ano passado, quando eles tiveram uma perda de produção, os preços tiveram um valor mais elevado, acima de $10 por bushel, atingindo quase 10,80. Esse ano, quando eles vieram com uma safra muito boa, eles também tiveram um impacto de reduzir os preços também no ponto de vista de oferta. O que a gente vê de novidade lá, a gente rodou algumas regiões, conversamos com alguns pesquisadores e aparentemente a Argentina deve lançar nos próximos anos, já está em desenvolvimento, já está aprovado até localmente, precisa agora da aprovação dos importadores, que é uma variedade de soja resistente à seca. Isso pode começar a diminuir essa volatilidade na produtividade argentina e que acaba gerando grandes impactos nos preços mundiais da soja. A Argentina influencia mesmo o preço da soja no mundo hoje?
Basicamente porque Brasil e Estados Unidos, de certa forma, nos últimos 3, 4 anos, apesar de alguns problemas pontuais, têm tido safras relativamente boas em termos de produtividade. O que realmente varia bastante quando a gente analisa um histórico de 10, 15 anos é a produtividade da Argentina. Isso acaba sendo um ponto-chave no direcionamento de preços sob a ótica da oferta. No entanto, ela conseguindo, a Argentina, equalizar sua produção, como você disse, com novas variedades, equilibrando um pouco, menos suscetível ao clima, esse quadro pode mudar. Exato, com uma menor volatilidade do terceiro principal player e no mercado de soja, a gente pode começar a ver uma maior, não uma estabilidade, mas a volatilidade pode começar a reduzir também nos preços, se realmente diminuir a diferença de produtividade de um ano para outro em função de clima. Você arriscaria, Vitor, dizer perspectiva de preço para a soja diante desse quadro que vocês analisaram? Bom, ao longo de 2019, nossa equipe sediada em Londres, eles fizeram agora uma projeção. A gente até trabalhava com intervalo de 9, 9,30 ao longo desse ano. Agora a gente já trabalha com um intervalo talvez mais próximo de 8,70, 9 dólares. Então, realmente, ao longo desse ano vai ser um desafio muito grande. A dica que a gente dá para o produtor hoje é aquele produtor que ainda não vendeu a sua soja para que ele esteja preparado para os momentos de volatilidade nos próximos meses, por dois pontos que podem dar algum movimento altista de preço, mas que pode ser pontual. O primeiro deles é um eventual problema de clima nos Estados Unidos, que pode fazer com que os preços subam. E um segundo ponto é um acordo comercial entre China e Estados Unidos. Vindo um acordo comercial, o que a gente acredita? O mercado Chicago ele pode subir num primeiro momento, mas depois ele volta aos fundamentos. E os fundamentos, como a gente já discutiu durante todo esse bate-papo, eles são baixistas nesse momento, né? Então, aproveitar essa oportunidade que o mercado pode dar nos próximos meses em um eventual acordo ou alguma volatilidade de clima nos Estados Unidos. Bom, você acaba de ouvir Victor Ikeda. Victor Ikeda é analista sênior do mercado de grãos do Rabobank. Sojicultor, de olho na informação. A oportunidade pode aparecer e será rápida, não, Victor? E tem que estar preparado, com certeza, porque já definir um preço que você acredita que seja ideal e aproveitar quando esse preço chegar para não deixar passar o momento que pode ser muito rápido.